Programa Bora MT, um oferecimento de Aquapark Pantanal. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Olá, Mato Grosso. Eu sou o Marcelo Pires e está começando mais um Bora MT. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, todos aqueles que nos assistem aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1 e aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, Programa Bora MT. Quero agradecer quem cuida da nossa aparência há mais de 5 anos, Edson Barbearia, e quem nos veste, Marie Noiva. Em nome desses dois parceiros, quero agradecer a todos que contribuem para que o programa Bora MT esteja no ar, aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1 e também pelo nosso canal do YouTube. E dando início ao nosso programa de hoje, eu quero aqui convidar você para nos acompanhar nas redes sociais do Bora MT, através do nosso canal do YouTube, Instagram, do nosso Facebook e também do nosso Bora Zap. É muito importante a sua participação. Encaminhe seu vídeo, mande sua mensagem. Esperamos por você aqui no programa Bora MT. E eu quero também pedir que você possa acompanhar o apresentador do Bora MT, Marcelo Pires Oficial, nas nossas redes sociais. É muito importante tê-lo conosco. E nós queremos aqui falar para você, telespectador do Bora MT, que o programa do Bora MT vai ao ar todos os sábados, às 11 horas, aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1 e também pelo nosso canal do YouTube. No domingo, às 14 horas, a primeira reprise, aqui na TV Mato Grosso. E também agora, a partir desta semana, às quartas-feiras, 21 horas, a segunda reprise do programa Bora MT. Bora MT, mais perto de você. E eu quero falar do sucesso total, que foi o nosso evento de sábado passado, o nosso sorteio. Foram mais de 6.000 participantes e 2 ganharam. Eu quero parabenizar o Jefferson e Ana Lídia, que ganharam cada um prêmio de R$500. E nós temos o vídeo de um e a mensagem de outro. Põe na tela, por gentileza. Boa tarde, Marcelo Pires, do programa Bora MT. Vim agradecer por ser o ganhador do sorteio. Do dinheiro veio em uma boa hora. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Lídia. Moro na cidade de Babassulândia, Tocantins. Muito obrigado ao programa MT, Bora MT, Marcelo Pires. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Parabéns ao Jefferson, um sinopense que ganhou aqui no programa Bora MT R$500. Parabéns. E quero parabenizar também a Ana Lídia, lá de Tocantins. Aonde nós estamos chegando o Bora MT? Na internet não tem fronteira. Parabéns a todos aqueles que participaram. E agora eu quero falar da promoção do mês de outubro. Nós estaremos lançando agora a promoção de outubro. Serão 2 prêmios de R$500. Põe na tela, por gentileza. Do programa Bora MT com Marcelo Pires mudou e mudou para melhor. Agora são 2 sorteios mensais no valor de R$500 cada. 2 sorteios, 2 chances de ganhar. Para participar é muito fácil. Abra o Instagram e acesse @programa Bora MT. Toque em seguir. No feed, encontre o vídeo da promoção do mês. Toque no coração para curtir o vídeo. Coloque em comentários e escreva: eu quero esse prêmio. Pronto, você já está participando. Teremos 2 vencedores por mês, cada um levando R$500.
O sorteio será realizado no programa do último sábado do mês. Programa Bora MT. Cada vez mais perto de você. As regras basicamente são as mesmas. Depois que você entrar no Instagram do programa Bora MT, que deixar a frase "Eu quero esse prêmio", é você somente marcar 3 amigos para que você possa estar concorrendo a 2 prêmios no último sábado do mês aqui de outubro no Bora MT de R$500. Faça como o Jefferson, como a Ana Lídia, e você pode ser um dos próximos ganhadores. Essa promoção só é possível porque nós temos os nossos patrocinadores. Põe na tela, por gentileza. A promoção de R$1.000 do programa Bora MT com Marcelo Pires tem o oferecimento de Drogaria Paraná, 65 3665 2466. Berçário e Educação Infantil Cantinho dos Sonhos, 65 99351 7947. RR Ar-Condicionado Automotivo, 65 99269 1562. Vidron Fitness Academia, 65 99248 8070. Agradecemos aos nossos patrocinadores por acreditarem no Bora MT e fazerem parte dessa iniciativa que valoriza e presenteia o nosso público. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que mais um mês está conosco aqui no programa Bora MT. E o programa de hoje está recheado com muitas surpresas. O programa está imperdível. Não sai daí. Vamos pagar a gasolina da semana e já já voltamos. Oi. Com licença, como eu faço para chegar na Assembleia Legislativa? Desloque-se em trajetória linear até a ruptura angular à esquerda. Após a conversão, mantenha a inércia até que uma edificação de porte elevado, munido de letreiro em escala ampliada, entre no seu campo visual. O quê? Você vai seguir reto, depois vai virar à esquerda. Você vai ver uma fachada grande. É lá. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a lei que orienta os órgãos públicos a se comunicar com a população de maneira mais simples possível. Essa medida garante que as informações sejam mais claras, acessíveis e fáceis de entender para todos. Ah, agora entendi. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Em uma orquestra, é a união dos instrumentos que compõem uma canção memorável. Na Maison Vier, é o trabalho integrado de todos os setores que resulta em uma experiência inesquecível. É a união da sensibilidade do trabalho manual e a precisão da tecnologia que se transformam em produtos de excelência. Somos uma indústria pioneira, com um complexo fabril com mais de 7.000 metros quadrados. A Maison Vier reúne o melhor em tendências mundiais na fabricação de estofados e colchões. Equipamentos modernos que garantem a máxima qualidade em todos os detalhes do processo de fabricação, do enchimento, a fabricação própria de espumas, as máquinas automatizadas de bordados. Seguimos antenados, sempre buscando o melhor. Qualidade é compromisso e o cuidado com os mínimos detalhes estão presentes em todas as etapas. Por isso, os produtos são minuciosamente vistoriados no final da linha de produção. Práticas sustentáveis fazem parte da nossa essência, desde a destinação correta de resíduos até o uso consciente dos recursos naturais. Tudo em prol de um propósito: proporcionar vida plena para você, para a sociedade e para o planeta. E tudo isso é possível porque pessoas, gente como a gente, se dedicam diariamente para que a arte de viver bem possa acontecer aqui, na nossa e na sua casa. Maison Vier, estofados e colchões. E retornamos para mais um bloco do programa Bora MT.
eu quero parabenizar a cidade de Cáceres, que na segunda-feira estará completando 247 anos. Cáceres, que é conhecida como a princesinha do Pantanal Mato-Grossense. Você precisa conhecer Cáceres e suas belezas, seu povo hospitaleiro. Cáceres, que é conhecida no mundo inteiro pelo seu festival de pesca. E também acontecerá do dia 2 ao dia 5 de outubro no Parque de Exposição, com atrações regionais e nacional, a 50ª Exposição de Cáceres. Parabéns ao povo cacerense por mais um ano de vida. E dando sequência no programa de hoje, eu quero chamar o quadro Bora News, direto do Canadá, em Toronto, com ele, o William dos Santos. Põe na tela, por gentileza. Diga lá, meus manos Marcelo Pires, meus manos Japi Cruz e Pau Rodado, no ar o nosso Bora News, trazendo aquilo que é útil para você. Os juros altos e o endividamento dos produtores rurais estão travando a contratação de crédito no país. Mesmo com o Plano Safra oferecendo linhas de financiamento subsidiadas, o ambiente econômico é desfavorável. A taxa Selic permanece em 15% ao ano e deve continuar nesse patamar por mais tempo. Entre julho e agosto de 2025, os financiamentos de custeio e investimento somaram 86 bilhões, uma redução de 31% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando alcançaram quase 125 bilhões. O recuo mostra dificuldade de acesso ao crédito em um cenário de custeios financeiros cada vez mais pesados. Além dos juros, produtores relatam que exigências adicionais, como contratação de seguros e garantias extras, encarecem ainda mais o financiamento. Muitos afirmam que renegociar dívidas a juros livres de 18% a 20% ao ano é simplesmente inviável. O governo lançou a MP 1316 de 2025 com medidas de alívio, mas representantes do setor consideram as ações ainda insuficientes. Uma das propostas em debate é direcionar parte dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, estimados em cerca de 10 bilhões, para reforçar o crédito agrícola e dar fôlego ao produtor. William dos Santos, desde Toronto, para todos os meus manos, Marcelo Pires e os Japi Cruz e Pau Rodados, nas férteis terras de Rondon. E dando continuidade ao programa Bora MT de hoje, eu quero agradecer a participação do William dos Santos, direto de Toronto, aqui no programa Bora MT, com mais um Bora News. E hoje é dia de estreia. E nós estamos estreando o quadro Bora Empreender com o André Santa Bárbara. Põe a vinheta, por gentileza. André Santa Bárbara, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui agora, definitivo, no quadro do Bora Empreender, com essa participação sua especial de hoje. E hoje nós vamos falar, André, de como tomar a decisão de empreender. Isso aí. É um grande prazer estar aqui no programa Bora MT, com o quadro Bora Empreender, e a ideia é entregar bastante conteúdo aí para quem está disposto a encarar o mercado do empreendedorismo. André, quando alguém decide empreender, qual que é de fato aquilo que ele deve colocar na balança para que ele possa começar a atividade de empreender no mercado dos dias de hoje? Bom, o primeiro ponto aí que eu levo muito em consideração é que a pessoa tem que fazer um planejamento, né? Planejar, teve alguma ideia legal ali, passa para o papel, buscar a opinião
a opinião de pessoas que já empreendem, né? Pessoas que já estão empreendendo. Dificilmente você vai conseguir uma boa opinião de pessoas que ainda estão no mercado do CLT, porque a pessoa está na zona de conforto dela e tal, então a chance de você se desmotivado é grande. Então, outro ponto que também levo muito em consideração é que tem que ter todos os riscos calculados. Até porque a pessoa ela é CLT, ela tem um salário garantido e ela está entrando num negócio no qual é uma incerteza, né? Então, por mais motivada que a pessoa esteja, por mais que ela buscou saber sobre o que ela quer empreender, mas é um grande risco. Então, se a pessoa está a fim de sair do CLT para ter o próprio negócio, achando que vai ter mais tempo, está enganada. Essa pessoa vai ter que ser o primeiro a abrir, o último a fechar, estudar muito para ser o menos errante possível nesse negócio novo. Nos dias de hoje. André, muita gente sonha em deixar a CLT, o trabalho de carteira assinada e montar o seu próprio negócio. Mas qual é a avaliação que se deve ser fazer quando você de fato quer fazer essa troca? Quais as considerações que você tem que levar verdadeiramente em conta para que você faça algo assertivo? Bom, tem 3 pontos aí que são fundamentais nisso. O primeiro ponto é a segurança financeira, né? Como eu disse agora há pouco, a pessoa ela tem o salário fixo dela como CLT e está entrando num universo no qual ela desconhece ainda. Então a chance de dar errado existe, né? Existe. Então, o quanto mais a pessoa conseguir fazer uma segurança financeira ali, manter recursos para que ela consiga manter o negócio dela ativo por mais tempo, até porque 80% dos negócios no Brasil fecham nos primeiros anos, né? Então, se essa pessoa tiver um capital de giro para ela se manter nos primeiros meses, é de extrema importância. Outro ponto muito importante também é a disciplina. A disciplina é um ponto que tem que andar sempre lado a lado ali com o empreendedor, que a disciplina, inclusive, é muito diferente de motivação. A motivação é o motivo da ação. E a disciplina é algo que a pessoa tem que ter constantemente. Às vezes a pessoa está empolgada no negócio novo, está motivada, mas isso pode esfriar. Se a pessoa tem disciplina, ela vai ter constância e entender que ela precisa se dedicar ao máximo no seu negócio. E o terceiro e último ponto que eu levo muito em consideração também é a pessoa ter uma visão a longo prazo. A pessoa, às vezes, ela começou a empreender, vamos supor que deu certo. Ela começa a fazer 3, 4 vezes ali o salário que ela fazia como CLT. A pessoa se deslumbra. Então, existe a grande possibilidade de ela começar a investir no próprio CPF e esquecer do CNPJ. Quero um carro novo, casa nova, viagem, passeio, e esquece de que o negócio tem que ser reinvestido, agregar valor para aumentar preço. Então, esses 3 pontos aí são fundamentais para quem está começando. André, para quem está decidido com a escolha do segmento certo, o que deve passar por essa escolha? Certo. Então, tem alguns parâmetros assim que são bastante importantes e relevantes nessa decisão. Um ponto que eu levo muito em consideração é que o nicho que essa pessoa escolher para levar como negócio, seja produto ou serviço, primeiro ponto, isso aí tem que ter margem, né? Então, esse produto ou serviço que a pessoa está vendendo tem que ter margem para sobrar dinheiro no bolso. Segundo ponto, que é extremamente importante, recorrência, algo que faça com que as pessoas gastem toda vez com você. É muito difícil você vender um produto e dar certo algo que você vende uma única vez. E o terceiro ponto que também agrega muito com esse primeiro e segundo é a escala. Por exemplo, eu trabalho com barbearia. Já são 2 unidades e são vários barbeiros. Então, meu produto que eu vendo, o serviço, gera escala. Então, é algo que não depende única e exclusivamente de mim. Então, se o empreendedor ele tem a visão de filtrar um modelo de negócio que ele entrar, o nicho que ele quer entrar, tendo esses 3 pontos fundamentais, a chance de dar certo é muito grande. Essa foi a estreia do quadro Bora Empreender com o André Santa Bárbara. André, foi um prazer tê-lo aqui e agora seja bem-vindo ao quadro fixo do programa Bora MT. Eu que agradeço. Com o Marcelo Pires, tê-lo aqui como meu parceiro, um empresário de sucesso, um empreendedor, passando dicas importantes para o telespectador do Bora MT. Suas considerações finais, por gentileza. Bom, já está decidido aí que você quer abrir um negócio, quer sair do CLT, vou deixar uma regrinha básica aqui do empreendedorismo. Primeira regra, nunca invista em algo que você não tem conhecimento. A segunda regra é, nunca perca dinheiro. E a terceira regra é, nunca invista em algo que você não tem conhecimento. Ou seja, está decidido a empreender, estude, estude e estude. André Santa Bárbara, muito obrigado. Vamos para o nosso intervalo comercial, pagar a escola das crianças e já voltamos.
Sonha em viajar? Com a Clube Turismo da iJohnny, sua próxima viagem começa com praticidade, economia e atendimento personalizado. Fale com a gente. Faça parte desse time campeão. Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a camisa 10 das academias, então vem comigo. A Venom Fitness é especialista no atendimento do iniciante ao idoso. Trabalhamos com atendimento em rodízio, temos um sistema de avaliação física completíssimo para te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. Uma estrutura incrível para você e toda a sua família. Então você que é do Tijucal e região, vem para a camisa 10 das academias. E retornamos para mais um bloco do programa Bora MT. E hoje, dando continuidade ao programa, nós temos o retorno do quadro Bora Falar com Deus. E hoje nós temos aqui no nosso estúdio o nosso amigo e pastor André Cristiano, que é pastor sênior da Igreja Pentecostal Missionária do Copa Mil. Põe na tela a vinheta, por gentileza. Gostaria de cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero compartilhar com você, nesse momento, uma porção da palavra de Deus, direto do coração de Deus, para o seu coração também, tá bom? E o que eu escolhi o texto para que nós pudéssemos meditar aqui, encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, versículo de número 6. É um texto muito conhecido, é um clássico esse texto, e eu creio que você já deva ter ouvido falar ou meditado sobre esse texto. E diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A mensagem que eu tenho para o seu coração é que Deus, Ele te ama, Deus, Ele vai te abençoar, Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas, mas é preciso que você faça o possível através dos ensinamentos de Jesus, para que você possa receber dele aquilo que Ele já nos disponibilizou gratuitamente. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Só que nós lemos uma porção da palavra de Deus que diz que para agradar o Senhor, sem fé é impossível. Todos nós cremos que tudo é possível para Cristo, tudo é possível para Deus. Só que Jesus também ele deixou uma palavra muito forte para mim e para você. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Ou seja, a fé é o elemento fundamental. A fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem se relacione com Ele
e receba dele as bênçãos que ele já disponibilizou para nós. Então não é algo que depende apenas de Deus, como ele disse que para ele nada é impossível. Depende do homem também. Então a fé torna aquilo que é impossível possível, porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Agora eu quero, antes de finalizarmos esse momento, eu quero dizer para você que você precisa agir por fé, sabe? Para nós recebermos as bênçãos do Senhor, não depende unilateralmente de Jesus. Não é algo que depende apenas dele. Se o nosso progresso, se a nossa vitória, se a nossa prosperidade dependesse apenas de Deus, todos nós estaríamos bem melhores do que nós estamos. Todas as vezes que Jesus se aproximava de alguém para fazer um milagre, ele dizia assim: seja feita conforme a tua vontade. Então a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor vai depender também da maneira que nós nos relacionamos com Deus. Então a mensagem que eu quero deixar para o seu coração é: creia no Senhor, independente das situações, independente das circunstâncias, que você possa colocar o seu coração no Senhor. Mesmo nos momentos adversos, mesmo nas tempestades, mesmo nos desatinos e nas lutas, não deixe de confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você. O Senhor, Ele é a resposta, o Senhor, Ele é a saída, Ele é o verdadeiro juiz, Ele é o advogado fiel e Ele é o amigo indispensável de todos os momentos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Quero agradecer a parceria entre Programa Bora MT e Aquapark Pantanal, o melhor parque aquático do estado do Mato Grosso. Quero convidar você de Cuiabá, de Várzea Grande, da Baixada Cuiabana e de Mato Grosso para conhecer o melhor parque do estado de Mato Grosso, Aquapark Pantanal. Para você concorrer a 4 Day Use aqui no programa Bora MT é muito fácil. Basta você seguir o programa Bora MT nas redes sociais e o Aquapark. Você concorrerá toda semana a 4 Day Use. Aquapark Pantanal, o melhor parque aquático de Mato Grosso. E dando continuidade ao programa Bora MT de hoje, nós estamos aqui com o professor, advogado, doutor Rodrigo Palomares. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. É um prazer tê-lo aqui no Bora MT. Obrigado, Marcelo. Prazer realmente muito bom de estar aqui com todos vocês, podendo esclarecer um pouco mais sobre essa relação tão cara ao nosso país, que é a relação de consumo. Dr. Rodrigo Palomares. E dando continuidade à nossa entrevista, vamos falar sobre um tema importante que faz parte da vida cotidiana de todos nós brasileiros, a relação do consumo. O Brasil possui hoje uma das legislações mais modernas do mundo, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, que está completando em vigência 35 anos. Fala um pouco mais desses 35 anos da legislação. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele está presente diuturnamente na casa de todos os brasileiros e também de todos os empresários. Depois desses 35 anos de vigência do Código, nós temos que desmistificar uma grande ilusão que a sociedade brasileira teve, que o Código de Defesa do Consumidor é prejudicial para os empreendedores, que é prejudicial para as pessoas jurídicas. Tanto é que foi falado aqui agora, Marcelo, que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação invejável no mundo. Se hoje nós tivéssemos que aprovar o Código de Defesa do Consumidor brasileiro no Congresso Nacional, no atual cenário, mas não passaria nem de longe no nosso Congresso Nacional a aprovação de tamanha expertise que o nosso Código trouxe para o universo jurídico. Então a gente tem aí 35 anos de um Código de Defesa do Consumidor, e eu friso sempre defesa do consumidor, porque não é um código de relações de consumo. É um código de defesa do consumidor. E eu geralmente, quando leciono essa matéria nas graduações, eu faço questão de escrever em caixa alta defesa. E por que eu falei que o empresariado todo tem que gostar desse Código de Defesa do Consumidor? Porque nós temos já comprovado cientificamente que aquele empreendedor, aquele empregador, aquela empresa
que utiliza das benesses do Código de Defesa do Consumidor como treinamento para os seus colaboradores, tem um aumento vertiginoso nos seus lucros. Então, é uma falácia popular que saiu difundida no início dos anos 2000, que o Código de Defesa do Consumidor era muito protetivo e era contra as empresas. Pelo contrário, nós temos dados já comprovados cientificamente que há um aumento exponencial do lucro para aquele que respeita a legislação de defesa ao consumidor. Correto. Doutor Rodrigo, os principais avanços e conquistas que essa lei trouxe à sociedade brasileira, em especial ao consumidor. Tá. Vamos lá. É interessante dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele tem um momento de disrupção da responsabilidade no nosso país. O que isso daí significa, tentando trazer palavras mais singelas? É uma revolução. O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma revolução. E como toda revolução, há uma resistência ao novo, né? E o Código de Defesa do Consumidor traz isso até hoje. Nós temos um livro jurídico do desembargador Renato Risato Nunes, e ele ensina no seu livro, bem no preâmbulo dele, ele diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor passará a ser entendido depois de 1 ou 2 gerações após a sua publicação. Porque nós temos um conflito de juristas. Por exemplo, o nosso STF, o nosso STJ e as maiorias dos tribunais espalhados no país têm juristas formados com base jurídica, filosófica, diferente da base ideológica do Código de Defesa do Consumidor. E isso traz resistência à sua aplicação e confusão também na sua interpretação. Como assim? Antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, há 35 anos atrás, nós não tínhamos um mundo 100% globalizado e informatizado como nós temos hoje. Então, como é que eram julgados os processos? Só para ter uma ideia, o consumidor que está me ouvindo, aí você que é assíduo aqui do canal, você vai pegar e vai imaginar fazer uma compra na internet hoje. E aí você compra uma mercadoria de uma loja de departamento qualquer que não é aqui do estado de Mato Grosso, vamos supor que está lá no Rio Grande do Sul. Se não vier de avião do Rio Grande do Sul para cá, vai passar por 2, 3 estados para chegar aqui em Cuiabá, por exemplo, a capital. Essa é a logística, né? Essa é a logística. E essa logística existe de fato. Sim. E é real. Mas para fins de responsabilização, imagina, você compra uma geladeira, ou um carro, ou até mesmo uma construção você fechou pela internet que vai ser feita aqui. E não chega o produto. Se não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, olha a via crucis que o cidadão brasileiro teria que ter. Ele iria entrar com uma ação contra a empresa que ele comprou. A empresa que ele comprou, por sua vez, ia fazer um procedimento dentro do processo que chama denunciação ali, de chamamento ao processo, ou ia falar, eu não tenho culpa nenhuma. Você comprou, eu recebi, mas eu contratei a empresa de transporte X e entreguei a ela a mercadoria para que ela lhe entregasse. E se ela não te entregou, o problema é dela, não é meu. A minha parte contratual eu honrei. Sabe o que ia acontecer? Essa discussão toda ia demorar aproximadamente uns 3 anos no judiciário. Esse processo você ia perder e você ia ter que entrar com ação contra a transportadora 1. Mas lembra que eu falei que eram 3 estados? Perfeito. Essa transportadora 1 contratou, por sua vez, a transportadora 2. E ela falou, não, eu fiz, você já entrou com o segundo processo. Aí você, não, eu fiz aqui a minha função. Eu fui contratado para transportar até Mato Grosso do Sul. Eu transportei até Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso do Sul eu tive que entregar para a transportadora 2. E a transportadora 2 que não lhe entregou, então você perde o segundo processo, porque a ausência de culpa não responsabilizaria o empregador, o empresário nesse caso. Como é uma entrega fragmentada, né, com 3 partes, você tem que primeiro saber qual é a parte que realmente falhou na sua entrega. Exatamente, contratos coligados, que a gente chama tecnicamente. E aí o que acontece é o seguinte, com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, houve uma revolução nessa situação. Tanto é que hoje nós temos uma enxurrada de demanda judicial. Eu arrisco dizer aqui que 99% das demandas judiciais são legítimas, decorrente de falhas na prestação de serviço. É o mesmo exemplo que eu vou dar, só que dentro do universo do direito do consumidor. Comprou por um site de loja de departamento, lá no Rio Grande do Sul, não lhe entregaram a mercadoria. Você não precisa saber de toda a logística, porque o Código de Defesa do Consumidor traz em seu bojo, em especial, vai eu no juridiquês aqui, artigo 4º, inciso 1º, reconhece legalmente que todos nós somos vulneráveis. E tendo essa vulnerabilidade, nós temos o direito de ter a reparação dos nossos danos
independentemente de eu saber a logística toda, ou seja, com ausência de culpa do fornecedor. Então eu vou entrar contra a loja, eu vou ser indenizado porque não me entregaram a mercadoria e a loja que procure o seu direito de ser reparado pelos seus partícipes na cadeia de produção. Então quem não pode ficar sem ter a reparação dos danos é a vítima. Quem é a vítima no caso? O consumidor. Dr. Rodrigo Palomares, apesar do avanço já obtido, há um alto índice de judicialização envolvendo a relação entre o consumo, certo? O que explica essa tamanha demanda no Brasil e quais as consequências para a empresa e para o consumidor? Hoje, eu sou advogado também, sou professor, e hoje eu vejo um ataque à advocacia com a tal da litigância predatória, né? As empresas, eu vou dizer aqui, o grande poder econômico, é muito difícil lutar com o poder econômico. Lembrando que relação de consumo jamais quer destruir o poder econômico. Ela busca reequilibrar uma relação que já nasce desequilibrada. É um direito de terceira geração de direitos fundamentais. Mas, sendo bem específico, se nós voltarmos ao tempo, hoje os grandes players do judiciário no ramo de consumo são bancos, são as concessionárias ou permissionárias de serviço público, que é água, luz, telefonia, celular, que são aquelas contas de massa, e nós temos também os planos de saúde, que atualmente, e a aviação aérea, que tem dominado também como players do judiciário. O que aconteceu foi o seguinte, de um tempo para cá, a tecnologia se desenvolveu. Antigamente, só as grandes bancas de escritório de advocacia, que geralmente litigam no polo passivo, que defendem essas grandes bancas, é que tinham acesso a inteligência artificial, a softwares de gestão de escritório de advocacia, entre outros. Com a democratização dessa tecnologia, hoje um advogado qualquer que domine essas tecnologias consegue, no mesmo dia, ajuizar mais de 50 ações, 100 ações. Então, o que se discute, na realidade, a agressão que se tem é, se existe milhares, centenas de ações contra os mesmos players, é porque há insumo. Se há insumo, tem que ser demandado. A vítima é o consumidor. O agressor não é o advogado. O agressor é a empresa que não age em conformidade com a legislação. É a empresa que insiste em abusar dos direitos. Nós temos um escândalo aqui no nosso estado, por exemplo, com os consignados para servidor público, em que é ofertado empréstimo consignado com taxa de juros de 2 a 2,5% e, na realidade, colocam para ele um empréstimo em cartão de crédito mediante consignação, que aí aumenta para 7%, 8% mensal a taxa de juros e se torna impagável. E aí, quando o consumidor entra com a ação, quando um advogado consegue capitanear uma clientela que às vezes leva décadas para ele conseguir, e aí ele entra com 100, 200, 300 ações com o mesmo fato, só que com pessoas jurídicas diferentes, aí ele se torna um advogado predador, quando na realidade não existe a possibilidade de um singelo advogado ir lá e fazer a predação de um banco, de uma instituição financeira. Então a gente tem que mudar o foco. O foco não é litigância predatória, porque isso não existe. Esse tema, inclusive, foi julgado agora no CNJ como um tom pejorativo, e o simples fato de um colega advogado que defende a banca de um poder econômico grande, um banco, um contrato de transporte, na sua petição falar que o advogado que litigou contra a empresa é predador, por si só, esse advogado que foi rotulado como predador tem direito à indenização por dano moral e à sua imagem. Então, a gente pode falar em litigância contumaz, a gente pode falar em litigância de massas. O que não pode o advogado, neste caso, é fazer captação de clientela. Mas isso daí é uma questão ética com a OAB. Não é o consumidor que tem que sofrer a represália abusiva de um poder da jurisdição. Então a gente tem confundido, o Poder Judiciário tem confundido a situação toda, acusando, de certa forma, a advocacia, dificultando a advocacia consumerista demasiadamente, justamente pelo fato dessa rotulagem de advocacia predatória, porque a gente sabe, o Judiciário está abarrotado e a consequência nos próximos anos é abarrotar ainda mais. Dr. Rodrigo Palomares, professor e advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bora MT. Foi um prazer tê-lo aqui e as suas considerações finais.
Eu agradeço o espaço aberto. Falar sobre relação de consumo é muito importante para a nossa sociedade. O Código de Defesa do Consumidor completou 35 anos em setembro. Em março também é comemorado aqui no nosso país a entrada dele em vigência, porque ele teve um período aí de adaptação. Então são duas datas simbólicas, setembro e também março. E eu espero e desejo que todos tenham a curiosidade de ao menos saber esses direitos, porque com esses direitos a gente vai mais longe do nosso país. Obrigado. E vamos para o nosso intervalo comercial, pagar os honorários do advogado e já voltamos. O presente perfeito para quem você ama está aqui. Na Dinâmico, transformamos suas fotos em quadros personalizados de alta qualidade, com moldura sob medida e impressão impecável. Os melhores quadros de Cuiabá, feitos com carinho, acabamento profissional e prazo ágil. Atendimento de segunda a sexta. Fale com a gente e eternize esse momento especial. Prevenir é melhor que remediar. Já ouviu esse ditado? Melhor se proteger agora do que passar por uma situação traumatizante. Não são só os bens financeiros que estão em risco, é a sua saúde mental e seu bem-estar. É por isso que a Protec Segurança Eletrônica trabalha com os equipamentos para te dar todo o apoio necessário para viver em paz. Ligue agora. DDD 65 9 84 54 41 99. O coração do Brasil pulsa forte no campo. Aqui no Mato Grosso, o agro não é só economia, é vocação, é força, é futuro. Somos líderes na produção de soja, milho e algodão, com tecnologia de ponta, produtividade recorde e sustentabilidade na prática. Da terra fértil ao céu aberto, cada hectare é prova do esforço de quem planta, cuida e colhe com excelência. Nosso gado alimenta o país e o mundo. Nossas lavouras abastecem continentes. Com inovação, trabalho duro e fé no que faz, o produtor mato-grossense transforma desafios em oportunidades. Esse é o agro que move o Estado. Esse é o agro que move o Brasil. E o Bora MT está aqui para isso. Apoiar quem faz do agro um orgulho para o nosso Estado e para o nosso país. E retornamos para o último bloco do programa Bora MT. E o programa Bora MT de hoje está dando início à nossa campanha Feminicídio. Bora mudar essa história. Nós do Bora MT temos o compromisso com o Mato Grosso e trazendo alternativas para que nós possamos mudar esse quadro aqui no estado de Mato Grosso. Isso é um dever meu e seu de trabalharmos para proteger as mulheres de Mato Grosso. E nesse sentido, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso instalou a Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Mulher aqui no Estado de Mato Grosso. Isso é importante para que nós possamos diminuir esse número que está matando a cada dia mais mulher no Estado de Mato Grosso. Nós precisamos acordar para essa realidade e as políticas públicas voltadas contra a violência têm que crescer cada dia mais para que esses números possam ser negativados em prol da vida da mulher. Põe na tela essa matéria, por gentileza. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou a instalação da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós temos visto aí que várias iniciativas têm sido formadas, tanto dentro da Assembleia Legislativa quanto no Governo do Estado, mas que não têm surtido efeito. Nós temos que entender isso. Por isso, uma comissão temática sobre o assunto é muito importante. O objetivo da comissão é analisar, debater e propor medidas voltadas à proteção, valorização e defesa da mulher no Estado de Mato Grosso. De acordo com o relator, a comissão pretende ouvir a população, além de autoridades e especialistas. Eu acho que essa comissão só terá sucesso se ela ouvir as pessoas, se ela ouvir as mulheres
e principalmente ouvir aquelas pessoas que já estão fazendo trabalhos individualizados. O que nós vamos ter que fazer é fazer um trabalho em rede. Nós precisamos unir todas essas ações que são realizadas hoje e fazer com que elas sejam muito mais incorporadas num processo maior, porque se tem recursos sendo investidos na área da segurança ou em outras áreas, eles não estão sendo investidos no lugar correto, porque os resultados são muito ruins. Então tem estados que têm níveis muito menores que o nosso. Então nós temos que ouvir esses estados. A comissão especial terá duração de 180 dias e terá como principal foco a violência. Todos os direitos da mulher são para ser debatidos nessa comissão. O feminicídio, na verdade, ele não é um direito, nem uma prerrogativa, nem nada disso. Ele é uma consequência de um ato desumano que está acontecendo no Estado. Nós temos que entender o porquê disso. Feminicídio. Bora mudar essa história. Estamos com a primeira convidada hoje aqui, a doutora Claire Vogel Dutra, aqui do Ministério Público, promotora de justiça e coordenadora do Observatório Clareanda. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui no programa Bora MT. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Gostaria de parabenizar por essa tão importante iniciativa, né? Essa campanha, eu acredito que vem somar todos os esforços que têm sido feitos aí no combate ao feminicídio. Não tenha dúvida, essa é a missão do programa Bora MT e nós não vamos omitir de fazer tão somente a nossa parte muito bem feita. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. E dando início à nossa entrevista, doutora, eu quero falar exatamente do Conservatório Caliandra. Como surgiu essa ideia do Ministério Público e como está esse trabalho mediante a sua coordenação? Então, o Observatório Caliandra, ele completou um ano agora em março, né? Ele foi lançado dia 8 de março de 2024. E a ideia do observatório foi reunir, compilar no mesmo portal, né, no mesmo instrumento tecnológico, dados de feminicídio. A gente tinha inclusive demandas aí de outras instituições e da imprensa de que não conseguia encontrar em um só local as informações. Ficavam tendo que correr atrás de boletim de ocorrência ou mesmo de notícias jornalísticas, mas não havia um local aqui no estado que compilasse todas as informações. Então a gente criou com o intuito mesmo de, além de informar a sociedade, né, dar transparência a essas informações, também esmiuçar, assim, tornar mais profunda a análise desses casos de feminicídio. Tanto que hoje, né, inclusive com o apoio da Luciene, que é a nossa policial civil cedida pela Polícia Civil através de um termo de cooperação ao Ministério Público, cada caso de feminicídio ele é lançado de forma muito rápida, né? Logo que ocorre, a gente atualiza o sistema, né, o observatório, e a gente consegue ter várias informações sobre aquela situação, onde aconteceu, quem foi o autor, quem foi a vítima, características, dados estatísticos mesmo referente àquele fato, o dia da semana, a arma utilizada, se a vítima tinha ou não um boletim de ocorrência, se havia um histórico ou não de violência naquela situação, se tinha medida protetiva. Então, várias informações e que tornam muito rico, né, o nosso observatório. Mas ele não é só informações estatísticas, ele também traz outras informações para informar mesmo, para trazer conteúdo para que as pessoas que acessem, além de ter informação do feminicídio, também hoje a gente tem informações de medidas protetivas, quantitativo de medidas protetivas nos últimos 5 anos que foram concedidas aqui no estado. A gente tem cartilhas, a gente tem quiz do respeito. A pessoa que talvez imagina que está num relacionamento abusivo, mas não tem certeza, tem algumas condutas que ela pode ver se enquadra ou não em violência, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo vítima de violência. Tem situações também de matérias, a gente tem um mural de homenagem às vítimas, né, com fotos e um texto que foi escrevido pela família para mostrar que aquela pessoa não é só um número. Temos consulta, né, pesquisa dos processos para saber como é que estão os processos em andamento. Então a gente tem, e também tem os canais de atendimento, canais para quem precisa pedir ajuda, para quem precisa denunciar. Tem lá a nossa ouvidoria, tem todos os contatos, né, 180, 127, que é a nossa ouvidoria, 190, 197, e também tem um acesso que vai para o portal do Estado, né, da Polícia Civil, para solicitar medida protetiva online. Então a gente tem toda uma rede de informações aí para quem procura o nosso observatório. Realmente é um trabalho muito amplo, né, que realmente faz um diagnóstico perfeito e mediante tudo aquilo que foi dito aqui, muitos desses casos envolvem agressores que já têm vínculo com as vítimas, né? Uhum. E qual é o perfil desses agressores?
Então, a maioria, né, ou era ou o marido ou ex-marido, né, o companheiro ou ex-companheiro da vítima. A grande maioria dos casos. O fato acontece em mais de 70% dentro de casa, demonstrando que são provenientes de relações afetivas. Então, é uma situação que normalmente não começou naquele dia, são situações que já vêm aí de um histórico de violência anterior, muitas vezes não denunciado, e isso que a gente sempre procura frisar, a grande maioria das vítimas de feminicídio nunca tinha procurado a justiça, nunca tinha feito um boletim de ocorrência, nunca tinha pedido uma medida protetiva. Então, para demonstrar que a medida protetiva, ela salva vidas. Então, quem normalmente não procura, não busca ajuda, acaba morrendo, porque está sofrendo uma violência, e essa violência, se ela não for parada em determinado momento, ela vai acabar culminando com um fato mais grave, e o mais grave de todos aí, que é o feminicídio. Doutor, o Observatório tem reunido dados importantes sobre o feminicídio, mas quais são as principais conclusões a partir dessas análises já feitas pelo Observatório? A gente tem várias análises, né? Seja o tipo de relacionamento, né, da vítima com o agressor. A gente tem informações também referente ao dia da semana, ao tipo de arma que foi praticado, se a vítima tinha ou não filhos, né, se deixou órfãos. Essa informação referente a órfãos do feminicídio, ela também é uma informação muito importante que impacta muito. Então, esses dados do local, maior número, onde há cidades em que há maior número de crimes, e dentro daquela cidade, por exemplo, aqui em Cuiabá, quais são os bairros em que há maior incidência de criminalidade, né, doméstica. Então, a gente tem várias informações estatísticas, inclusive informações socioeconômicas, como escolaridade da vítima, né, se ela tinha emprego, qual que era a função, né, normalmente, né, se ela estava empregada ou não. A gente tem várias informações estatísticas sociais aí de saber faixa de renda, cor, né. A questão da cor é muito interessante a gente saber, e importante um dado de que a faixa maior de vítimas de feminicídio ainda é da população negra. Então, isso é um dado que a gente consegue saber desses crimes e dessas informações estatísticas. Então, a ideia é atuação preventiva mesmo. Então, a gente traz esses dados porque, assim, aqueles fatos que já aconteceram, a gente precisa punir, a gente precisa da repressão, a gente precisa e o pacote antifeminicídio que veio, né, ano passado, ele é muito importante. Por quê? Porque ele aumentou muito a pena, tornou hoje o feminicídio o crime de maior pena no nosso ordenamento jurídico. Mas, se a gente só ficar punindo e penalizando quando o crime já aconteceu, né, a gente não vai mudar essa realidade, né? A gente sabe que ter pena mais alta, diminui o sentimento de impunidade e, por um aspecto, também reduz a criminalidade. Mas não, como o crime de feminicídio normalmente envolve violência doméstica e familiar, a gente sabe que tem outras situações envolvidas que não são só a questão criminal em si. Não é uma criminalidade comum, como, por exemplo, um assaltante que te encontra na rua e te assalta. Né? A gente sabe que tem outras situações sociais envolvidas, que muitas vezes é dependência econômica, dependência emocional. A gente sabe que tem situações, por exemplo, em que a vítima não consegue sair daquele relacionamento porque tem medo dos filhos passarem fome, porque ela não consegue, ou porque ela está num ciclo mesmo de violência psicológica que ela não consegue se libertar, ela no ciclo de violência. Então, quando a gente analisa os dados, a gente verifica, por exemplo, que aquela população mais vulnerável, que tem uma renda menor, que tem uma escolaridade menor, né, normalmente da população negra, é uma população mais vulnerável e que depende muito de programas sociais para se libertar. E aí, a gente focando nisso, tirando essas mulheres da vulnerabilidade social, a gente pode prevenir casos de feminicídio também. E outro aspecto muito importante, como eu falei, é das medidas protetivas. A gente precisa divulgar que as medidas protetivas sim salvam vidas. Por exemplo, ano passado nós tivemos 47 feminicídios. Apenas uma dessas vítimas tinha medida protetiva. Todas as outras 46 não tinham. Esse ano a gente já teve 40 feminicídios. Desses 40, apenas 5 tinham medidas protetivas. Dessas 5, 3 haviam voltado com o agressor. Então a gente só considera mesmo que o Estado falhou em proteger a vítima em 2 situações, em 2 casos, em que a medida protetiva estava eficaz, estava válida e a vítima estava se sentindo protegida por essa medida e que muitas vezes falhou. Então, mas significa o que isso significa? Que a grande maioria das pessoas que buscaram a medida protetiva foram salvas. E isso precisa ser muito divulgado.
Doutora Claire Vogel, mediante essa última informação, qual é a importância dos meios de comunicação trabalhar em parceria com vocês? Como essa campanha do programa Bora MT de levar informação não só para a capital, para todo o estado de Mato Grosso? Qual a importância disso no seu modo de ver? Eu vejo como fundamental. É fundamental e não focar apenas no crime, né? Muitas vezes eu acho que esse apoio, essa parceria da mídia, né, dos meios de comunicação, eles são essenciais para informar a população. Porque às vezes a gente percebe muita gente, né, muita mídia, infelizmente sensacionalista, que às vezes foca muito no crime. Aquele crime que aconteceu, às vezes o sangue, aquela situação, mas não mostra, por exemplo, situações de como prevenir, né, de cobrar do poder público aí programas sociais para retirar a vítima, né, atendimento, eu sempre falo e não canso de falar, o atendimento psicológico, ele é fundamental para a vítima sair daquele ciclo de violência e da dependência emocional. Então, se não houver investimentos, né, do poder público nesse tipo de programa, a gente, infelizmente, vai continuar acontecendo muitos casos de feminicídio. Então, a mídia ela é uma parceira fundamental no sentido de cobrar mesmo o poder público, exigir os investimentos e também focar nessa informação, por exemplo, da medida protetiva e não descredibilizar. Muitas vezes a gente vê a mídia focando, por exemplo, porque aquela vítima tinha medida protetiva e mesmo assim morreu. Esse tipo de informação e frisando nisso aí, o que vai fazer? Vai desacreditar. Às vezes a vítima estava lá querendo pedir uma medida protetiva e não pede, porque ela fala assim, aquela lá pediu e morreu, eu não vou pedir porque vai acontecer a mesma coisa comigo, ou não vai acontecer nada, não vai me proteger. E isso é uma informação equivocada. Se a gente olhar as estatísticas, a gente percebe que a medida protetiva efetivamente salva. E hoje a gente tem meios até mais eficazes ainda, que, por exemplo, o monitoramento eletrônico, que não é só aqui na capital, ele é no estado inteiro que ele funciona, que é a tornozeleira com o botão do pânico, que não pode aproximar. Se tem um distanciamento aí de 500 metros, se houver uma aproximação inferior a isso, já aciona, já pode chamar a polícia já vem para proteger. Então, a gente precisa divulgar isso para que as pessoas busquem essas medidas para se salvarem. É um fato que, além de não ajudar, ainda acaba atrapalhando, né, todo o trabalho. Doutor, qual a mensagem que a senhora deixaria para a sociedade mato-grossense, né, diante desses números tão preocupantes? Então, esse trabalho, ele precisa ser constante, né? A gente sabe que é um assunto que está sendo muito discutido recentemente, até por conta de números alarmantes. Infelizmente, esse ano de 2025, ele está sendo pior até do que os anos anteriores. A gente já, em 2023, 2024, liderou o ranking de feminicídio no estado. E da forma como está, certamente lideraremos em 2025 também. Então, a gente precisa manter a vigilância, manter esse trabalho aí de rede, né, de todas as instituições reunidas e que o poder público invista não apenas na segurança, como eu sempre procuro falar, mas também na educação, né, para a gente mudar um pouco desse pensamento. Infelizmente, Mato Grosso é um estado ainda muito machista e que há ainda aquele sentimento de propriedade, de posse sobre a mulher. E muitos feminicídios e muitos crimes acontecem, não só o feminicídio, mas temos tentativa de feminicídio, temos estupros, temos lesões, temos uma infinidade de outros crimes e que acontecem por conta, infelizmente, dessa dificuldade que os homens têm de aceitar uma rejeição, de aceitar que a mulher não quer se submeter daquela forma como ele gostaria. Então, a gente precisa mudar essa realidade através da educação, através das políticas públicas de investimento no social, na saúde, como eu falei, para sair daquele ciclo de violência e tratar não só a vítima, mas como o agressor também, né? E maiores investimentos também na segurança para a gente continuar e no sistema de justiça para que os processos sejam efetivos e a gente tenha aí sentenças saindo rápido para reduzir essa sensação de impunidade. Então, é um conjunto de ações, não é fácil, é um caso complexo, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar muito para conseguir os nossos objetivos. Doutora Claire Vogel Dutra, muito obrigado pela sua participação aqui no Bora MT e nós, do programa Bora MT, estamos à disposição do Observatório. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Encerrando mais um programa Bora MT, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, pedir para que você continue seguindo o programa Bora MT nas nossas redes sociais. Não deixe de participar da promoção de outubro, no último sábado, 2 sorteios de R$500. Você pode ser um dos nossos 2 ganhadores. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana. Te espero aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1 e também no nosso canal do YouTube para mais um programa Bora MT com Marcelo Pires.